Bora comentar hoje sobre o Banco Santander, que acabou de reportar o balanço do terceiro TRI, e temos notícias positivas com lucros acima do que o previsto e aumento no patrimônio do banco. Então, tem vários pontos que poderão agregar no crescimento do provento por ação. A perspectiva é por lucros e proventos melhores para o acionista. Temos aqui a apresentação do resultado do terceiro TRI, e vocês podem encontrar esses slides no site da empresa. Sobre os principais destaques do terceiro TRI, o Santander lucrou 4 bilhões, acima do que o mercado previa, entre 3,6 e 3,8 bilhões. Isso representa um crescimento de quase 10% ano contra ano, e também em relação ao segundo TRI de 2025. O Santander está retomando o ritmo de crescimento na lucratividade, e o ROE cresceu para 17,5%. Além disso, a rentabilidade aumentou comparado a trimestres passados. Esses dois dados foram muito bons e acima das expectativas. No quesito clientes, o Santander possui 72,8 milhões de clientes totais, sendo 33,7 milhões ativos, um crescimento de 4%. A satisfação dos clientes também vem melhorando, tanto na parte de pessoa física quanto jurídica. O banco está unificando os serviços em um único aplicativo, com tecnologia global que pode ser expandida para outros países. Atualmente, 2,3 milhões de clientes já utilizam o novo app. Comenta aqui embaixo se você é cliente do Santander e se já está usando o novo aplicativo, ele é bom ou ruim. No segmento da Santander Financeira, a carteira de crédito chegou a 89 bilhões, crescendo 13% ano contra ano. Em pequenas e médias empresas, a receita cresceu 13% em relação a 2023 e 10% frente a 2024, com atendimento mais humano, diversificação de receitas e aumento da base de clientes ativos. No varejo massificado, os depósitos subiram 14%, mas a carteira de crédito caiu 6%, reduzindo o risco do banco. O crédito com garantia cresceu 61%, enquanto o sem garantia caiu 40%. Isso significa empréstimos mais seguros e inadimplência mais controlada. A carteira total de crédito do Santander alcançou 688 bilhões. Para comparação, Itaú, Caixa e Banco do Brasil têm cerca de 1,3 trilhão. Ou seja, o Santander tem metade do tamanho dos grandes bancos. Grande parte da carteira está em pessoa física, 264 bilhões, com destaque para crédito imobiliário, cartões e financiamento de veículos. Em pequenas e médias empresas, o saldo é de quase 90 bilhões, crescendo 12%. Em grandes empresas, 245 bilhões, crescendo 3,8%. O crescimento total de 3,8% em 12 meses é modesto, mas com mais segurança e melhor rentabilidade. Nas receitas, o banco obteve 15,2 bilhões de margem financeira e spread de 10,85% ao ano, melhor que antes. Nas receitas de prestação de serviços, com cartões, seguros e gestão de fundos, foram 5,5 bilhões, crescimento entre 4% e 6%. O custo de crédito ficou em 6,5 bilhões, representando 3,86% da carteira, e a inadimplência de 15 a 90 dias caiu para 3,9%. Mas acima de 90 dias, subiu para 3,4%, o maior nível desde 2024. As despesas administrativas ficaram em 6,4 bilhões, caindo 0,5% e abaixo da inflação. O índice de eficiência melhorou de 38,9% para 37,5%. Quanto menor, melhor. A receita total do banco foi de 20,7 bilhões no trimestre, crescendo 1%. O lucro líquido foi de 4 bilhões, crescendo 10%. Mas atenção! O banco pagou apenas 280 milhões em impostos, utilizando possivelmente JCP para reduzir a base de cálculo. O lucro esperado para o ano é de 15,8 bilhões. Com valor de mercado de 110 bilhões, o earning yield é de 14,3%. Com payout de 50%, o dividend yield estimado é de 7%. A outra metade do lucro será reinvestida com ROI de 17%, gerando cerca de 8,5% de crescimento anual. Entre dividendos e crescimento, o retorno embutido é de 16,2% ao ano, ou IPCA + 9,7%. Na prática, o Santander pode performar melhor que a renda fixa, mas sem garantias. Afinal, é renda variável. Há uma assimetria entre lucros e cotação, pois o lucro deve subir, mas o preço da ação segue estagnado. O dividend yield atual é de 6,3%, com perspectiva de subir para 7%. Os proventos vêm crescendo trimestre a trimestre,
de 0,30 para 0,40 e agora 0,53 por ação. Em breve pode chegar a 0,70 ou até R$ 1 por ação. Se esse ritmo continuar, o Santander pode se tornar uma ótima fonte de renda no médio prazo. O mercado gostou do balanço e as ações subiram cerca de 2,7% no dia da divulgação. Eu não sou mais sócio do Santander, mas já fui por vários anos. Hoje, vejo oportunidades melhores em outras ações, mas torço para ver preços mais atrativos no futuro. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e forte abraço! 90 dias, a inadimplência caiu de 4,1% para 4% e agora para 3,9%, mas um defeito é que a inadimplência acima do que 90 dias cresceu de 3,1% para 3,4%. E veja que este patamar de inadimplência é o maior desde setembro de 2024 até o momento. Então é um destaque negativo. Porém, o crescimento realmente ficou bem pequeno e fica parecido com a média histórica da empresa. E agora no quesito despesas, temos aqui despesas administrativas, despesas de pessoal e também depreciações e amortizações. Então o banco conseguiu 6,4 bi de despesas, o que caiu em 0,5% frente ao terceiro TRI de 24. Então, na prática, as despesas caíram abaixo do que a inflação, o que é um dado bem positivo. Consequentemente, o índice de eficiência melhorou de 38,9% para 37,5%. E na prática, quanto menor, melhor, porque isso aqui relaciona as despesas com as receitas. Com isso, temos aqui o resumo do resultado do Santander, margem financeira bruta, que são as receitas que o banco consegue, de operações que envolvem juros, 15,2 bi, receita de comissões, que é a receita de prestação de serviços, e vimos que tem cartões de crédito, tem a parte de seguros, tem gestão de fundos, entre outras coisas. Então, 5,5 bi de receitas. Então, a receita total do banco foi de 20,7 bi só no terceiro TRI, e perceba que cresceram bem pouco, na região de 1%. Já um defeito, vimos que as provisões cresceram para 6,5 bi e aumentaram em 10,9%, e o lucro antes de impostos, de 4,3 bi, também é estável, e o lucro líquido de 4 bi, o que cresceram perto de 10%. Mas tem uma pegadinha aqui neste lucro, é que perceba que o banco pagou uma alíquota de IR bem baixa e eles só pagaram 280 milhões em impostos, e veja que é um percentual bem pequeno do lucro antes do imposto, e certamente o banco deve ter utilizado de alguns artifícios, por exemplo, o pagamento de JCP, para reduzirem a base de pagamento do imposto de renda. Além do mais, tem essa conta que eu sempre mostro, qual é o retorno embutido no preço da ação. Então, o lucro esperado para este ano, 15,8 bi, o Santander Vale na Bolsa, 110 bi, Earn Yield de 14,3%, ou seja, o lucro que o banco poderá produzir neste ano representará uns 14% do valor do mercado atual. E vocês concordam que parte desse lucro será entregue para acionista entre dividendos e JCP, e nos dá 7% de yield com 50% payout. Enquanto isso, iremos ter a outra metade do lucro que o banco irá reter para investirem ou crescer a sua carteira de crédito. Então, se eles reinvestirem 50% do lucro com 17% de ROI, esse ponto irá produzir 8,5% de crescimento. Entre dividendos e crescimento, temos um retorno embutido na ação de 16,2% ao ano, o que nos dá mais ou menos IPCA mais 9,7%, ao considerar uma inflação de 6% ao ano. E esse retorno aqui seria bom, mas também nada fora da curva. Perceba que existe certo prêmio frente aos títulos públicos que estão oferecendo mais ou menos IPCA mais 7,5%. Na prática, quem compra o Santander hoje poderá conseguir uma performance acima do que a renda fixa. Porém, como é renda variável, não tem como garantir que este fato irá acontecer. Outro ponto, temos certa assimetria no gráfico de lucros versus cotação, porque a perspectiva é que o Santander irá subir os lucros para o patamar de 16 bi, o que fica parecido com 2019. Enquanto isso, a cotação subiu sim, mas não na proporção da expectativa de aumento no lucro do banco. Então, aparentemente, iremos ter lucro subindo e as cotações ainda estagnadas. Então, possivelmente podemos ter certa assimetria entre os lucros e a cotação. Já no quesito dividendos, yield atual de 6,3% e a perspectiva é por pagamentos na faixa de 7%, que acaba ficando condizente com a média histórica do banco. Então, o defeito do Santander é que parece que raramente ele fica caro para vender o papel e também que raramente ele fica barato ao ponto de ficar cotado por um preço-lucro bem baixo e ao ponto de produzirem um alto dividend yield para o acionista. Então, esse ponto é um dos motivos que ele acaba sendo um pouco ofuscado pelo mercado, porque o pessoal olha, tem o Bradesco, o Itaú, o BTG, a XP, que estão voando no quesito resultados. Também tem perspectivas positivas, tem uma liquidez melhor, então o pessoal acaba optando por outras coisas e o Santander acaba ficando bem mais ofuscado. Já no quesito frequência, esse ponto é bem positivo, porque temos anúncios trimestrais,
com a data com para janeiro, abril, julho e outubro. E o banco paga bem rápido após a data com. Então quem possui o Santander em carteira sempre terá um pinga-pinga frequente na conta. E também, um ponto que eu vi poucas pessoas citando, é que observe o crescimento no pagamento trimestral, que era de 30 centavos por ação, depois cresceram para 40 centavos por ação, e note que os últimos anúncios trimestrais foram de 53 centavos por cada ação. Então perceba que os proventos estão crescendo com o passar do tempo, daqui a certo tempo poderá ficar na faixa de 60, 70 e no médio prazo R$1 na ótica trimestral. Então veja que se esse ritmo de crescimento permanecer, no futuro o Santander poderá produzir uma baita renda para o acionista. Porém, isso é para quem possui visão de 3 anos ou mais. Então pessoal, comentamos aí sobre o balanço do Banco Santander, que aparentemente o mercado gostou, e na abertura do mercado o Santander está subindo 2,7% na SAMB 11, 2,7% em SAMB 3 e 2,5% em SAMB 4. Então foi um bom balanço, acima do que o esperado, e também o ROI ficou acima do que o previsto. Então comente aqui abaixo se você é sócio do Santander e se segue no radar neste patamar de preço. E, em particular, não sou mais sócio do Santander, já fui durante vários anos, depois vendi e acabei migrando para outra coisa, e eu ficaria torcendo por preços melhores para eventualmente voltar para o papel. E neste patamar de preço, versus outras coisas, eu acredito que existem coisas melhores. Então pessoal, por este vídeo aqui é isso, e até o próximo vídeo, e forte abraço!